Eu estava no velório do meu filho com meu neto. A madrasta malvada disse: "Suma daqui com esta criança, pois só me interessa a herança, que é toda minha." Meses depois, ela bateu na minha porta. O ar parecia pesado, denso, como se o próprio céu estivesse de luto. Cada som dentro daquela capela fria ecoava de forma macabra. O choro contido de um parente distante, o rangido de um sapato no chão de mármore, o murmúrio baixo do padre. Mas, para mim, o único som que importava era o soluço abafado do meu neto, Márcio, que segurava minha mão com uma força que desmentia seus 14 anos. Seu rosto jovem estava contorcido pela dor, uma dor que espelhava a minha. Estávamos ali, parados diante do caixão fechado que guardava os restos do meu amado filho, Rodolfo, o meu único filho. Um pedaço da minha alma havia sido arrancado de mim de forma tão abrupta, tão violenta, que eu ainda não conseguia acreditar. O acidente de carro tinha sido classificado como estranho pelos policiais. Rodolfo era um motorista prudente, quase medroso. Nunca corria, nunca bebia antes de dirigir e, de repente, seu carro sai da pista em uma reta e se choca contra uma árvore. Algo dentro de mim se recusava a aceitar essa versão. Algo me dizia que havia mais naquela história, uma peça que não se encaixava. Em meio à minha névoa de dor, vi Florinda se aproximar, a segunda esposa do meu filho, alta, magra, com um vestido preto caro que parecia mais uma fantasia de luto do que uma expressão de dor. Seus olhos secos e frios como duas pedras de gelo não derramaram uma única lágrima. Desde que ela entrou na vida de Rodolfo, eu senti uma frieza nela, um interesse que ia muito além do amor. Meu filho, cego pela paixão, não via. Dizia que eu estava com ciúmes, que eu era uma mãe superprotetora. Talvez eu fosse, mas meu instinto raramente falhava. Eu apertei a mão de Márcio, tentando lhe passar alguma força, e me virei para ela. "Florinda", comecei a dizer com a voz embargada, "eu sinto muito por..." Ela me cortou, sem cerimônia. Seu olhar desceu para o meu neto e depois voltou para mim, carregado de desprezo. Foi então que ela pronunciou as palavras que se cravaram no meu coração como cacos de vidro. "Suma daqui com esta criança", disse ela com a voz baixa, mas afiada como uma navalha. O espetáculo da família feliz acabou. Agora só me interessa a herança, que é toda minha. Fiquei paralisada. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Senti o sangue fugir do meu rosto. Ali, a menos de 2 metros do corpo do homem que ela dizia amar, sua única preocupação era o dinheiro. A máscara havia caído, revelando um monstro que eu sempre soube que se escondia por trás do sorriso falso e dos elogios vazios. "O que você disse?" Gaguejei, incrédula. "Você ouviu bem, sua velha intrometida." Ela cuspiu, o veneno escorrendo de cada sílaba. "Rodolfo se foi, agora tudo é meu. Eu não tenho obrigação nenhuma de aturar o filho da outra e muito menos a mãe dele. Peguem suas coisas e desapareçam da minha casa e da minha vida." A humilhação me atingiu com a força de um soco. Algumas pessoas próximas se viraram, chocadas com o que ouviam. O rosto de Márcio, que já estava pálido de tristeza, agora estava vermelho de raiva e vergonha. Ele abriu a boca para responder, para defender a memória do pai e a honra da avó, mas eu o impedi. Puxei sua mão com firmeza. "Vamos, meu filho", eu disse, minha voz tremendo, mas com uma faísca de dignidade. "Não vamos nos rebaixar ao nível dela. Seu pai não gostaria disso." Não olhei para trás. Não me permitir dar a ela a satisfação de ver minhas lágrimas que agora ameaçavam transbordar. De mãos dadas com meu neto, caminhei para fora daquela capela, deixando para trás o corpo do meu filho e a mulher que dançava sobre o seu túmulo. O caminho para minha casa foi silencioso. Márcio olhava pela janela do carro, o maxilar travado. Eu sabia que ele estava revivendo a cena, a crueldade da madrasta ecoando em sua mente.
Eu também. Como alguém podia ser tão vil, tão desumana? Quando chegamos à minha pequena e modesta casa, o lugar que Rodolfo amava visitar, a ficha começou a cair. Eu, Paulina, com 65 anos, viúva e agora órfã do meu próprio filho, era a única família que restava para aquele menino. Meu filho, em uma de nossas últimas conversas, havia me feito prometer. Mãe, ele disse, com uma seriedade incomum, se algo me acontecer, prometa que vai cuidar do Márcio. Prometa que não vai deixar a Florinda colocar as mãos nele. Ele é tudo para mim. Na época eu desconversei, disse para ele parar de falar bobagens. Agora, suas palavras soavam como uma premonição, um aviso desesperado. Naquela noite, enquanto Márcio dormia no antigo quarto de Rodolfo, exausto pela dor e pelo choque, eu me sentei na cozinha. O silêncio da casa era ensurdecedor. Olhei para as minhas mãos trêmulas e senti uma onda de raiva me invadir. Uma raiva fria e determinada que secou minhas lágrimas. Florinda queria a herança? Queria apagar a memória do meu filho e descartar seu bem mais precioso, seu próprio filho, como se fosse lixo? Ela havia me humilhado, me expulsado, desrespeitado a dor de um menino. Ela achara que tinha vencido. Mal sabia ela que a guerra estava apenas começando. Eu não me ia deixar barato. Pelo meu filho, pelo meu neto, eu lutaria com todas as forças que me restavam. A dor da perda era imensa, mas a sede de justiça era ainda maior. Os dias que se seguiram ao funeral foram um borrão de tristeza e burocracia. Levar Márcio para morar comigo foi a decisão mais natural do mundo. Era a promessa que eu havia feito ao meu filho. Minha casa, antes tão silenciosa, agora tinha os sons de um adolescente. O barulho de um videogame vindo do quarto, a música que eu não entendia, o som dos seus passos pesados no corredor. Eram sons de vida. E embora meu coração estivesse esmagado, a presença dele era um bálsamo. Cuidar de Márcio me deu um propósito, uma razão para levantar da cama todas as manhãs. Nós dois éramos como dois náufragos agarrados ao mesmo pedaço de madeira no meio de uma tempestade. Às vezes, conversávamos sobre Rodolfo, rindo de alguma lembrança engraçada. Outras vezes, o silêncio dizia tudo. Eu o encontrava olhando para o nada, com os olhos cheios de uma saudade que era madura demais para sua idade, e eu apenas me sentava ao seu lado, colocando a mão no seu ombro. Não precisávamos de palavras. A dor nos conectava. Uma semana após o enterro, recebi a ligação. Era do Dr. Almeida, o advogado de confiança de Rodolfo. A leitura do testamento estava marcada para a sexta-feira seguinte. Meu estômago se revirou. Eu sabia que teria que encarar Florinda novamente. Passei os dias seguintes ansiosa, tentando preparar meu espírito para a batalha que se aproximava. Márcio também estava tenso. "Vovó, eu não quero ver aquela mulher nunca mais", ele me disse uma noite. "Eu sei, meu querido. Eu também não queria", respondi, afagando seus cabelos. "Mas precisamos ser fortes. É o que o seu pai iria querer. Vamos ouvir o que o Dr. Almeida tem a dizer e depois vamos para casa. Vai ser rápido." Na sexta-feira, chegamos ao escritório do Dr. Almeida. Era um lugar sóbrio com estantes de livros que iam do chão ao teto e cheiro de papel antigo. O Dr. Almeida, um senhor de cabelos brancos e olhar gentil, nos cumprimentou com um aperto de mão caloroso e nos ofereceu café. Tentamos relaxar, mas a tensão era palpável. Exatamente na hora marcada, a porta se abriu. E Florinda entrou. Ela usava um taier branco, uma escolha ousada e, na minha opinião, desrespeitosa. Parecia que ela estava indo para uma festa, não para a leitura do testamento do seu falecido marido. Ela nos lançou um olhar de superioridade, com um sorrisinho no canto dos lábios, e se sentou na cadeira mais distante possível, como se temesse ser contaminada pela nossa presença. O Dr. Almeida pigarreou, ajeitou os óculos e pegou um envelope selado sobre a mesa. "Bom, estamos todos aqui", começou ele com uma voz formal. "Vamos proceder à leitura do último testamento do Sr. Rodolfo Antunes. Ele foi claro em suas instruções." Meu coração batia descompassado. Segurei a mão de Márcio por baixo da mesa. Ele a apertou de volta.
Florinda, por sua vez, cruzou as pernas e ajeitou o cabelo, parecendo entediada, como se já soubesse o resultado e estivesse apenas cumprindo uma formalidade cansativa. O advogado abriu o envelope e começou a ler. A linguagem era jurídica, complicada, mas a essência era clara. Rodolfo, meu filho, havia se casado com Florinda em regime de comunhão parcial de bens. Isso significava que tudo que ele adquiriu durante o casamento seria dividido entre eles. Portanto, continuou o Dr. Almeida, de acordo com a lei e com os desejos expressos aqui, metade de todos os bens do Sr. Rodolfo pertencem por direito à sua viúva, a Sra. Florinda de Alcântara. O sorriso de Florinda se alargou. Ela me olhou, um brilho de triunfo em seus olhos. Senti uma pontada de náusea. Metade. Metade de tudo pelo que meu filho trabalhou iria para as mãos daquela mulher gananciosa. Mas o advogado ainda não havia terminado. Ele fez uma pausa, olhou para mim e para Márcio com uma expressão mais suave e continuou. A outra metade dos bens, disse ele enfatizando cada palavra, incluindo a totalidade das ações da empresa que ele herdou de seu pai, a casa principal e os investimentos anteriores ao casamento, ficará para seu único filho, Márcio Antunes. Um alívio percorreu meu corpo. Márcio estava amparado. Rodolfo não o havia desamparado. Contudo, acrescentou o Dr. Almeida, e essa foi a parte que fez Florinda se endireitar na cadeira, dada a menoridade de Márcio, o Sr. Rodolfo nomeou uma administradora legal para todos os bens do filho até que ele complete 21 anos. Essa pessoa terá controle total sobre os investimentos, propriedades e finanças, sendo responsável por garantir o bem-estar e o futuro do jovem. Ele fez outra pausa, olhando diretamente para mim. E essa pessoa é a senhora, Dona Paulina. O silêncio que se seguiu foi pesado. O sorriso de Florinda desapareceu, substituído por uma carranca de puro ódio. Seus olhos fuzilavam a mim. A ideia de que eu, a velha intrometida, teria controle sobre a metade da fortuna que ela já considerava sua era mais do que ela podia suportar. Isso é um absurdo, ela sibilou, levantando-se. Eu sou a viúva. Eu deveria administrar tudo. Essa mulher vai roubar todo o dinheiro do menino. Dr. Almeida permaneceu calmo. Senhora, a decisão do seu falecido marido foi muito clara e está legalmente registrada. Qualquer outra discussão é inútil. A vontade dele será cumprida. Florinda bufou, mas se sentou visivelmente contrariada. Eu, por outro lado, senti uma onda de força. Rodolfo confiava em mim. Ele sabia que eu protegeria seu filho de tudo e de todos, e especialmente de Florinda. A responsabilidade era imensa, mas a confiança que meu filho depositou em mim era um presente. Sua última declaração de amor. Ao sairmos do escritório, Florinda estava nos esperando. No corredor. Ela se aproximou, o rosto contorcido numa máscara de fúria. Aproveite enquanto pode, velhinha. Ela ameaçou em voz baixa para que só eu e Márcia ouvíssemos. Você pode ter o controle agora, mas metade de tudo aquilo é meu. E eu vou fazer da sua vida o inferno até conseguir cada centavo. Vocês dois vão se arrepender de terem cruzado o meu caminho. Eu apenas a encarei, sem dizer uma palavra. Puxei Márcio para perto de mim e fomos embora, deixando-a para trás, remoendo seu ódio. Eu sabia que ela não estava brincando. A guerra que eu previra havia sido declarada oficialmente. Ela tinha dinheiro e maldade de sobra, mas eu tinha algo muito mais poderoso: o amor pelo meu neto e a promessa que fiz ao meu filho. E eu não iria falhar. Sentamo-nos novamente nos mesmos lugares. A atmosfera, que já era tensa, ficou ainda mais carregada. Dr. Almeida tinha sobre a mesa um outro envelope, mais antigo, de papel amarelado. Sua expressão era séria, quase solene. Peço desculpas, começou ele. Houve uma sequência protocolar que eu precisei seguir.
O primeiro documento que li foi, de fato, o último testamento do Sr. Rodolfo. Contudo, a maior parte do patrimônio dele é regida por um documento anterior, um que tem precedência legal sobre o testamento que acabamos de ouvir. Florinda cruzou os braços, impaciente. Que palhaçada é essa? O que pode ser mais importante que o testamento do meu marido? Dr. Almeida a ignorou e se virou para Márcio. Sua voz se tornou mais suave, quase paternal. Márcio, este documento é o testamento da sua mãe, Beatriz, a primeira esposa de Rodolfo. Senti um arrepio. Beatriz, minha querida nora que a vida levou tão cedo, vítima de uma doença terrível. Ela era uma mulher doce, mas incrivelmente inteligente e prevenida. Era ela quem vinha de uma família muito rica, não nós. Rodolfo era apenas um bom arquiteto, mas foi o patrimônio de Beatriz que lhes deu uma vida de conforto e luxo. Eu havia me esquecido desse detalhe em meio a tanta dor. Quando Beatriz faleceu, continuou o advogado, abrindo o velho envelope, ela deixou tudo para o seu marido, Rodolfo. A mansão, os carros de luxo, as ações, os investimentos poupudos, tudo. Contudo, ela incluiu uma cláusula muito específica conhecida no direito como fideicomisso. Fidei o quê? Zombou Florinda. Fale a minha língua, doutor. Dr. Almeida a olhou por cima dos óculos. Vou simplificar, senhora. A cláusula determinava que Rodolfo poderia usar e usufruir de todos os bens como se fossem seus durante toda a sua vida. Porém, ele era apenas um guardião da fortuna. Ele não poderia vender os imóveis principais ou as ações mais importantes sem uma justificativa muito séria. E o mais importante, no momento da morte dele, a totalidade dessa herança passaria automaticamente e integralmente para o único filho do casal, Márcio Antunes. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração. Eu olhei para Márcio, que parecia tão chocado quanto eu. Depois, olhei para Florinda. O rosto dela passou por uma transformação impressionante. Primeiro, a confusão. Depois, um laivo de negação, seguido de um pânico crescente que arregalou seus olhos. "Peraí", disse ela, a voz um pouco trêmula. "Que se está dizendo que todo o dinheiro, a casa, era da outra?" "Exatamente", confirmou o Dr. Almeida, com uma calma imperturbável. "A fortuna nunca foi legalmente de Rodolfo. Ele apenas a administrou. Portanto, ele não poderia deixá-la em testamento para ninguém, pois não lhe pertencia. A lei da comunhão parcial de bens, que daria à senhora metade do patrimônio, só se aplica aos bens que Rodolfo adquiriu pessoalmente durante o casamento de vocês." "E o que ele adquiriu?" perguntou Florinda, a voz já subindo uma octava, beirando a histeria. "Nós compramos quadros, fizemos viagens." Dr. Almeida pegou uma outra folha, a lista de bens pessoais de Rodolfo. Era uma lista curta, muito curta. Ele examinou por um momento. "Bem, durante os 2 anos de casamento com a senhora, o Sr. Rodolfo não fez nenhuma aquisição significativa de patrimônio. Ele usou os rendimentos da herança de Beatriz para manter o padrão de vida. Legalmente, esses rendimentos também pertencem ao fideicomisso. Portanto, os bens que ele pode de fato legar, os bens que são dele e de mais ninguém." O advogado fez uma pausa dramática. Ele olhou para os papéis e depois para Florinda. Ele as olhou por cima dos óculos. A única coisa que o Sr. Rodolfo possuía em seu nome, livre e desembaraçada de qualquer cláusula, e que foi adquirida antes mesmo de conhecer a primeira esposa, é um carro, um Opala, ano 1978, que está parado na garagem da casa há uns 10 anos. Ele olhou para Florinda. "E como o testamento dele deixa metade dos seus bens pessoais para a senhora, parabéns! A senhora herdou o carro." Por um instante, ninguém se moveu. A informação pairou no ar, absurda e maravilhosa.
Florinda ficou olhando para o advogado, a boca entreaberta como se ele tivesse começado a falar em outra língua. O Opala? Eu me lembrava daquele carro. Era uma lata velha que meu filho guardava por puro sentimentalismo, porque tinha sido do pai dele. As rodas estavam murchas, o motor não ligava há anos e havia um ninho de passarinho dentro do porta-luvas. E então, a realidade a atingiu. Toda a fortuna que ela cobiçava, o motivo pelo qual ela provavelmente se casou com meu filho, o prêmio pelo qual ela me humilhou no funeral, tudo isso escorreu por entre seus dedos. Não havia metade de nada. Não havia mansão, não havia ações, não havia dinheiro. Apenas um carro velho e quebrado. Não! Ela gritou. Um som gutural, animalesco. Ela se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Isso é mentira! É uma armação dessa velha! Eu sou a viúva, eu tenho direitos. Os seus direitos, senhora, disse o Dr. Almeida com uma firmeza de aço, são a um automóvel antigo. Se quiser, posso providenciar a transferência dos documentos para o seu nome amanhã mesmo. Quanto ao resto, tudo, absolutamente tudo, pertence agora ao jovem Márcio e será administrado por sua avó, Dona Paulina, conforme a lei. A máscara de civilidade de Florinda se desintegrou completamente, revelando uma fúria pura e descontrolada. O rosto dela ficou vermelho, os olhos injetados. Ela estava apontando o dedo para mim, para o advogado, para o céu. Ela estava enlouquecida. E eu, sentada ali, segurando a mão do meu neto, senti uma onda de calma e uma satisfação tão intensa que era quase divina. Era a justiça, lenta, silenciosa, mas implacável. Beatriz, de onde quer que estivesse, estava cuidando do seu filho. E meu Rodolfo, ao me nomear administradora, garantiu que a última peça do quebra-cabeça se encaixasse perfeitamente. A vingança não precisaria vir de mim. O universo, com sua ironia cruel, já estava servindo em uma bandeja. O grito de Florinda ecoou pela sala forrada de livros, um som agudo de pura frustração. Eu não aceito isso. Eu vou processar vocês. Vou processar o cartório, o defunto, vou processar todo mundo. Isso é meu, eu mereço. Ela andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, o rosto transformado numa máscara de ódio. Os olhos dela, antes frios e calculistas, agora queimavam com uma fúria descontrolada. Ela gesticulava, apontava, sua voz se quebrando em acusações desconexas. Era um espetáculo patético e, ao mesmo tempo, terrivelmente revelador. Toda a sua vida, todos os seus planos, construídos sobre a areia movediça da ganância, haviam desmoronado em questão de minutos. Dr. Almeida permaneceu sentado, impassível. Senhora Florinda, sugiro que se acalme. Gritar não vai alterar os fatos nem os documentos legais. A senhora pode procurar outro advogado se desejar, mas garanto que qualquer profissional competente lhe dirá o mesmo. O caso está encerrado. Márcio, ao meu lado, estava encolhido. A explosão dela o assustou. Eu coloquei meu braço ao redor dos seus ombros, puxando-o para perto. Olhei nos olhos dele e vi um lampejo de medo, mas também de compreensão. Ele estava vendo, pela primeira vez, a verdadeira natureza da mulher com quem seu pai havia se casado. Nesse momento, uma calma gelada tomou conta de mim. A dor da perda do meu filho ainda estava lá, uma ferida aberta no meu peito. Mas a raiva e o medo que Florinda me inspiravam haviam desaparecido. No lugar deles, havia apenas uma espécie de pena e uma certeza inabalável de que a justiça estava sendo feita. Eu não precisava gritar, eu não precisava ofender. O silêncio e a dignidade seriam minha resposta. Levantei-me devagar. Meu corpo de 65 anos parecia mais leve. Ajudei Márcio a se levantar também e ficamos ali, de pé, encarando a mulher que se desfazia em sua própria avareza. Nós já vamos, Dr. Almeida, disse eu com a voz firme. O senhor nos informará sobre os próximos passos, por favor. Claro, Dona Paulina. Ligarei para a senhora amanhã. Ele respondeu com um aceno de cabeça respeitoso. Quando nos viramos para a porta, Florinda se postou em nossa frente, bloqueando o caminho.
O rosto dela estava a centímetros do meu. O cheiro de seu perfume caro era enjoativo. "Você não vai sair daqui assim!" Ela sibilou, a voz rouca de tanto gritar. "Você acha que venceu, não é, sua velha bruxa? Você e esse moleque, vocês roubaram o que era meu!" Eu a encarei diretamente nos olhos. Não desviei o olhar. Não demonstrei medo. Apenas a olhei com a serenidade de quem sabe que está do lado certo da história. "Ninguém roubou nada de você, Florinda", eu disse, com a voz calma e clara, "porque nada disso jamais foi seu. Você se casou com um homem bom, que te deu carinho, e em troca você só pensou no dinheiro dele. No dinheiro que nem era dele, na verdade. Você foi desmascarada, só isso." Ela abriu a boca para responder, para cuspir mais veneno, mas as palavras não saíram. Talvez a verdade dita de forma tão simples a tenha desarmado. Eu me inclinei um pouco, como se fosse contar um segredo, e minha voz saiu num sussurro que só ela pôde ouvir. "No dia do velório, você me expulsou e me humilhou na frente de todos. Você disse que só a herança lhe interessava. Pois bem, agora você tem a sua herança, um carro velho, quebrado. É exatamente o que você merece." Dei um passo para o lado, contornando-a. Márcio me seguiu, e juntos caminhamos para a porta. Com a mão na maçaneta, eu parei e olhei para ela por sobre o ombro uma última vez. Ela ainda estava lá, paralisada, o rosto pálido de choque e fúria. E então eu dei o golpe final. "Ah, Florinda", eu disse com um tom de falsa preocupação, "só um conselho. Quando for buscar o seu carro, dirija com cuidado. Ele está um pouco velho, sabe? Os freios podem não funcionar muito bem." Um pequeno sorriso se formou em meus lábios. Não era um sorriso de felicidade, mas de justiça. A imagem dela tentando dar a partida naquele monte de ferrugem era a vingança perfeita. Uma vingança que não precisei planejar. A vida se encarregou de tudo. Saímos do escritório e assim que a porta se fechou atrás de nós, abafando o som de um novo grito que começava, eu e Márcio nos olhamos. E então, pela primeira vez em muitos dias, nós sorrimos. Um sorriso de verdade, um sorriso de alívio, de liberdade. Era como se um peso gigantesco tivesse sido arrancado dos nossos ombros. No caminho para casa, Márcio segurou minha mão. "A mamãe era esperta, né, vó?" ele disse, com a voz embargada de emoção. "Ela era, meu amor", respondi, sentindo as lágrimas finalmente rolarem pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de gratidão. "Sua mãe amava você mais do que tudo no mundo, e ela garantiu que você ficasse bem, não importa o que acontecesse." Naquela noite, a casa parecia mais leve. Conversamos sobre o futuro, sobre a escola de Márcio, sobre a faculdade que ele sonhava em fazer, sobre as viagens que faríamos juntos. O dinheiro, que para Florinda era um fim em si mesmo, para nós se tornou um meio para honrar a memória de Rodolfo e Beatriz, construindo uma vida boa e honesta para o filho deles. Eu sabia que a jornada não seria fácil. A dor da saudade do meu filho me acompanharia para sempre. Mas ao olhar para meu neto, que agora ria de uma piada que eu contei, vi a continuidade do meu Rodolfo, vi a força de Beatriz, vi o futuro brilhante, livre da sombra da ganância e da maldade. Florinda nunca mais nos procurou. Ouvi dizer que ela tentou contestar os testamentos, mas nenhum advogado quis pegar a causa. A última notícia que tive foi que ela vendeu o velho Opala para um ferro velho por uma ninharia e se mudou da cidade. Desapareceu, levando consigo apenas o seu ódio e a sua derrota. E nós seguimos em frente, eu e meu neto. Juntos encontramos um no outro a força para superar a maior das dores. E no fim, a vingança mais doce não foi ver a derrota de Florinda, mas sim construir a nossa própria felicidade sobre as ruínas da maldade dela.